Sinal de alerta no setor privado de saúde. Depois de amargar um prejuízo de quase 11 bilhões de reais entre janeiro e setembro do ano passado, a palavra de ordem nas empresas é economizar. Além de negociações com hospitais, laboratórios e fornecedores, os representantes do setor avisam que os reajustes devem vir maiores esse ano, em especial nos planos coletivos. Esses percentuais não podem ultrapassar muito, pelo menos em termos de mercado, os valores que são estabelecidos pela ANS para os planos individuais familiares. No ano passado, o percentual máximo para os familiares foi de 15,5% de reajuste, o que já não é pouco. Essa correção de curso acontece depois do período mais agudo da pandemia, quando houve represamento da demanda, e de uma série de fusões e aquisições, um movimento que deve ser mais comedido em 2023. O Ao Ponto de hoje discute as mudanças que devem impactar os planos de saúde, profissionais do setor e, especialmente, o consumidor. Hoje a gente recebe aqui no estúdio Luciana Casimiro, editora da coluna Defesa do Consumidor. Eu sou Carolina Moran. Eu sou o Felipe Barini. O episódio de 19 de abril de 2023 começa agora. Vem com a gente. Luciana Casimiro, mais uma vez bem-vinda ao Ponto. Os planos de saúde eles amargaram um prejuízo operacional de 10,9 bilhões entre janeiro e setembro ano passado, ou seja, nem é o ano inteiro. Agora, para a gente que paga tão caro pelos planos, inclusive os ouvintes, é difícil de entender. E o que explica esse rombo? Ainda pode ser efeito da pandemia? Obrigada pelo convite, Felipe. Vamos lá. Plano de saúde é um tema realmente muito complexo. A primeira coisa que a gente tem que entender é que a mensalidade que a gente paga lá todo mês, ela não custeia exatamente a sua saúde, mas a do grupo inteiro que você está vinculado. Então, quem fez uma cirurgia no mês passado, usou uma parte do dinheiro que você depositou lá para pagar. Então, ela é um rateio de custo compartilhado por um grupo que está naquele contrato, né? O que acontece? Não é só o efeito da pandemia. O efeito da pandemia que pesa sobre o custo são os procedimentos que ficaram represados pelo tempo que a gente foi obrigada, né, a suspender. Cirurgias eletivas, tem gente que deixou de fazer consultas, tudo que estava fora de emergência, muitas vezes deixou de ser feito durante um período, até o próprio governo liberou, né, os planos de saúde de cobrirem esses procedimentos eletivos para que não superlotassem os hospitais. Então, uma parte, sim, tem mais gente fazendo exame do que era o natural. Para você ter uma ideia, tem um percentual, que é um nome meio estranho, que a gente fala de sinistralidade, que o que é? É o que você paga da sua mensalidade e o percentual que é gasto com assistência. Ele costumava ficar em torno de 80%, ou seja, 80% de toda a receita que o plano recebe era para custeio de assistência. Hoje ele está na casa de 90%. Então, por isso que a gente diz que tem um prejuízo operacional. Em algumas carteiras, em alguns contratos, ele passou de 100. Então, o que quer dizer? Você está gastando mais com assistência do que recebe de receita. E isso quer dizer que houve algum problema de gestão dessa carteira, tem uma pressão de custo. Você lembra que durante a pandemia, as cadeias de suprimentos, né, foram todas desarticuladas, então o custo da inflação médica ela já é maior do que a nossa, então isso impactou ainda mais, custo de mão de obra, que ficou mais intensivo, e também ao aumento do uso. Então, tudo isso impacta no valor do plano de saúde e nesse resultado negativo até aqui, né? Mas a base de usuários dos planos cresceu, né, Luciana? Já até voltou ao patamar pré-pandemia de cerca de 50 milhões de pessoas. Isso não foi suficiente para reequilibrar o setor? Não foi. Por quê? O que eu conversei com o Renato Casarotti, que é presidente da Associação Brasileira de Plano de Saúde, e ele fala uma coisa que de fato a gente viu. 80% dos usuários de plano de saúde são planos corporativos, né? Nós mesmos temos um plano de saúde que a empresa paga para a gente. O que acontece quando há uma crise? As empresas contratam planos mais baratos. Então, houve um aumento da base, mas com um ticket médio, um valor médio de mensalidade mais barato. Muita gente também fez o que a gente chama de downgrade, saiu de um plano mais caro para um plano mais barato. Então, você teve um aumento de base, mas a receita não cresceu tanto quanto aumentou a base de usuários. Por isso que esse reequilíbrio não é muito claro. Então, quando
Quando fala em reequilíbrio, geralmente o primeiro pensamento que vem à mente é cortar gastos, né? Como que as empresas estão fazendo isso? Olha, as operadoras, eu acho que tem duas coisas que estão acontecendo. Uma, a gente já falava há muito tempo que era necessário que as operadoras fizessem, que era a gestão de saúde. Elas não podem ser simplesmente um repassador de recursos, né? Porque o que a gente via durante muitos anos, o que a operadora fazia? Ela pegava o seu dinheiro e pagava o prestador. Ela fazia, na verdade, uma intermediação de recursos. Hoje, elas entenderam que elas precisam fazer gestão de saúde, ou seja, não é cuidar só da sua doença, mas ver qual é a melhor forma de gerir a sua saúde. Então, o que eles estão fazendo? Tem algumas atitudes. Uma é passando um pente fino nas contas, como a gente faz em casa quando o orçamento está apertado. Ver o que você está pagando a mais, o que é necessário rever. Há uma campanha muito grande, várias entidades, além da Abranja, a FENA Saúde, a questão de fraudes, né? E tem coisas que são fraudes que a gente nem sabe, como dividir recibo, isso é fraude. Tem havido um incentivo para as pessoas darem login e senha de aplicativo para reembolso, isso também é fraude. Tem uma série de coisas acontecendo e eles estão olhando o custo, que é o desperdício. É uma discussão antiga da saúde, a gente falar em desperdício com excesso de exames que não são buscados, exames que são refeitos numa frequência que não seriam necessários. Então, há uma discussão muito grande nesse sentido e uma discussão muito grande como cortar custos também com novos modelos de negócios. Então, discutindo laboratórios, por exemplo, que deixaram de fazer só medicina diagnóstico e cuidam do paciente do diagnóstico ao tratamento. E aí eles oferecem um pacote para a operadora que busca fazer com esse acompanhamento de jornada que o custo seja menor. Então, assim, há uma coordenação de sistema da saúde suplementar hoje maior do que foi no passado. Existia muito um cabo de guerra. Se o prestador está ganhando bem, a operadora vai mal. Se a operadora está ganhando, quer dizer que ela está pagando pouco para o prestador. Agora está todo mundo num momento difícil. Então estão sentando conversar para remodelar alguns negócios. Ou seja, afeta diretamente no funcionamento desses hospitais. Sim, uma das coisas que eu conversei com o pessoal de diagnósticos de hospitais e que se percebeu claramente é que houve um aumento no tempo de pagamento, né? Lógico, quando a conta está pegada, você às vezes atrasa, seja uma negociação mais dura e sobre prazo, e também com descontos. Nessa época do ano, Felipe, tem uma lei, se eu não me engano, é a lei 13.000 alguma coisa, de 2014, que garante reajuste para os prestadores. A ideia dessa lei, o inspiracional dela, é que você garanta reajuste para manter a qualidade, né? Mas o que ele me disse que está acontecendo agora, o pessoal da Abramed e também um bastidor de hospitais, eles estão pedindo desconto. E por que eles afetam? Porque, por exemplo, no caso dos laboratórios, 90% das receitas vem do plano de saúde. Você não vai... Difícil uma pessoa fazer um exame laboratorial que ela pague do bolso. Ela vai com a carteirinha do convênio. No caso do hospital, dos grandes hospitais, são os hospitais ligados à ANAP, né, que são os grandes hospitais privados, mais de 80% vem da saúde. Então, dos planos de saúde. Se os planos atrasam ou pedem desconto, ou se tem algum problema com eles, que eles percam a sua base, isso diretamente afeta laboratórios e hospitais. Por isso que está havendo uma busca conjunta de soluções, né? Agora, para o consumidor, você falou na sua matéria de domingo que dentro dessa mudança de modelo de negócio pode haver uma perda de liberdade do consumidor de escolha, né? Explica um pouco para a gente. Olha, isso é uma coisa também que já se discute há muito tempo. Durante a gente, você vai lembrar que a gente deve ter mais ou menos a mesma idade, quem é mais maduro vai lembrar que durante muito tempo o marketing dos planos de saúde era o quê? Temos várias especialidades, exames dos mais complexos, helicópteros, ambulâncias que voam, né? Era essa a forma de se vender. Cobertura nacional, você pode ir a qualquer lugar e você vai ter cobertura. Só que o que acontece? Você ter escolha é sempre bom, mas muitas vezes, talvez quem esteja nos ouvindo até se identifique, você fica perdido nessa rede. Você procura, você está com dor de cabeça, você vai a um neuro, e seu problema não é neurológico, pode ser uma questão ortopédica, algum nervo que está sendo pinçado, ou um problema de estômago, você teria que ter ido a um gastro. Então, o que acontece? Quando você está perdido na rede, você acaba fazendo exames que
e tendo procedimentos que podem não resultar em qualidade de saúde, mas resultam em gasto. Uhum. Então, uma coisa que tem sido feita, e a gente tem visto muito operadoras que a gente chama de verticalizada, que tem uma rede própria, né? Uma rede enxuta, e que você tem uma porta de entrada, é o que eles chamam de uma jornada de cuidado. O que eles querem dizer com isso? Eles têm alguém que você vai ser vinculado, como a gente tinha antigamente nossos médicos de família, que você não ia em nenhum lugar antes de falar com ele, doutor, eu tô com dor de barriga, eu tô com dor de cabeça, eu tô com dor no... O que eu faço? E ele te dizia, olha, pelo teu quadro você deve procurar um gastro. Ou vem aqui, que eu vou te ver e daqui eu te digo o que você vai fazer. Ou não, você trabalhou muito esse final de semana? Trabalhei. Então é cansaço, vamos dar mais 24, 48 horas, ver se você se recupera. Então é a atenção primária, esse direcionamento que eles querem fazer é isso, criar uma porta preferencial de entrada e que dali ele vai te encaminhar para o cuidado especializado ou até para o hospital. Ele vai, ao invés de você ir para o pronto-socorro, você vai ali. O que é a ideia com isso? Enxugar custo, porque você reduz desperdício, a pessoa não fica perdida na rede. O problema qual é? Se isso virar uma dificuldade de acesso. Então, se você fizer gestão de saúde, todo mundo ganha, porque você vai ter alguém que te acompanha, te orienta e vai conhecer a sua saúde e saber qual é o melhor cuidado. Se isso for simplesmente restrição de acesso, está fadado ao fracasso, porque você vai agravar a situação de saúde das pessoas e agravamento custa caro. Então, a ideia é essa, você ter umas redes enxutas e o que os laboratórios e hospitais ganham com isso? E isso era muito comum fora das regiões metropolitanas. Eu, por exemplo, tenho sogros que moram em Campinas e eles têm um plano que é vinculado a um hospital. Então, tudo que eles têm que fazer está ali. O que eles ganham com isso? Quando eles chegam ali, todo o histórico deles está ali e a pessoa que vai vê-los fala, o senhor já vem no cardiologista tal, vi que o senhor teve aqui, não sei o que lá. Isso te ajuda, você não tem que recontar a sua história. Então, a assertividade aumenta. Agora, o que os hospitais ganham com isso e as clínicas quando estão uma operação conjunta? Fluxo. E se você garante, se a operadora garante para o hospital XYZ que ela vai ter mais fluxo, ele consegue reduzir o custo. Então, assim, se é uma operação bem azeitada, com qualidade em saúde, com gestão, todo mundo ganha, porque no final a conta quem paga somos nós mesmos, né? Olha, o assunto agora é o reajuste, o aumento de mais de 15% nos planos de saúde individuais e também os familiares. Esse é o maior percentual já aprovado pela Agência Nacional de Saúde. Isso também é um sinal de que os próximos reajustes podem ser maiores? O consumidor tem que preparar o bolso, Lu? Pode sim. O que aconteceu, eu não me lembro agora como foi o reajuste que a gente pagou aqui, mas muita gente vai lembrar, que quem está em plano empresa, porque o que acontece? A gente tem reajustes diferentes. Quem tem plano individual, que hoje representa menos de 20% desse total de 50 milhões de pessoas, o reajuste ele é limitado pela ANS. Ano passado foi em 15%, né? Mas a gente vai lembrar que no ano anterior foi menos 8%, né? Porque como é que é calculado o reajuste? Ele é calculado pela relação de uso também. Você vê as despesas, se você usa muito, né? Em 2020, o que aconteceu? As pessoas não fizeram procedimentos eletivos, reduziram a consulta, reduziram o exame, você gastou menos do que no ano anterior. Então, foi um reajuste negativo. Isso dificilmente vai voltar a acontecer, a gente espera, não por causa de uma pandemia, né? Por favor, de novo não. De novo não. Agora, por que os reajustes tem os de adesão, que são aqueles que são ligados à associação, por exemplo, quem saiu da empresa, teve dificuldade de contratar um individual, normalmente vai cair numa associação, né? A gente, por exemplo, sindicato dos jornalistas, você vai lá, se você é comerciário, e aí você contrata um plano coletivo por adesão. E aí, como é que são feitos esses contratos? Você junta um grupo de pessoas e aí, conforme o uso, você vai ver qual é o reajuste daquele ano. E nos coletivos corporativos, em que as empresas, no caso como a nossa, que tem milhares de funcionários, elas têm maior poder de negociação, que não acontece no adesão, que os reajustes costumam ser mais altos. Então, o que aconteceu no ano passado? Estava todo mundo com as contas apertadas. Então, não tinha as empresas, isso é uma das coisas que eu esqueci de citar, mas que pesaram no custo,
Você teve a inflação, os insumos aumentaram, a mão de obra aumentou, mas na hora que você chegou lá para negociar com a empresa, que é o seu grande contratante, ela falou, olha, sinto muito plano de saúde, mas eu não tenho como reajustar você esse ano. E aí, o que aconteceu? Criou um prejuízo operacional. Elas seguraram isso. No ano passado, o que a gente pensou que talvez o uso diminuísse, não diminuiu ainda. Então, a pressão de custo se manteve pela inflação e pelo uso. Então, agora o que eles disseram é o seguinte, a gente vai ter que reajustar. Não tem mais como trabalhar no vermelho esse ano. Então, o que pode acontecer? Pode ser que não dê para a empresa continuar com aquele contrato. E aí, talvez os planos prefiram romper e recompor a sua margem de lucro do que continuar dando reajuste que não recompõe a margem. Isso é o que eles alegam como o maior problema para o plano individual, que o reajuste não seria adequado para a recomposição de custos. Quem tem grandes carteiras sempre vai ter como negociar. Agora, quem está no coletivo pequeno, ele sempre vai ser mais prejudicado, tá? E esse modelo vinculado a um hospital específico ou a uma rede própria, tipo o sistema da Prevent Senior, tende a crescer? Qual é a vantagem desse tipo de plano sob a ótica das operadoras? Tende. Tende, por quê? Isso dá maior acesso. Quando você consegue fazer uma mensalidade menor, você consegue colocar mais gente para dentro. Saúde é um setor que a escala faz muito sentido, né? Você precisa de escala para negociar insumos melhores, você precisa de escala até para você obter dados e poder fazer protocolos melhores, entender aí como é que com dados, fazer predição, né? Você entender. Então, assim, eu acho que isso tende, sim, porque essas operações mais enxutas, elas têm mais controle. E quando você tem mais controle, você consegue controlar custo melhor. E hoje é a grande pressão. Luciana, e esses tratamentos que são cobertos pelos planos, eles podem mudar? A gente tem até uma discussão, foi aqui matéria no Globo essa semana, sobre o emagrecedor da moda, entre aspas, o Ozempic. Não vamos entrar nos aspectos técnicos sobre ele, mas tem outros medicamentos, como de tratamento de doenças raras, que são alvo de disputa judicial. Esse endurecimento dessas políticas do plano deve ser intensificado a partir de agora? Olha, na verdade o plano ele não tem poder sobre isso, né? Sobre o que vai ser coberto ou não. A gente tem um rol que é estabelecido pela ANS, um rol de procedimentos obrigatórios, ou seja, quais são os exames, quais são as consultas, quais são os medicamentos. No ano passado, os consumidores tiveram uma vitória importante, que foi o entendimento firmado de que o rol da ANS é exemplificativo. O que quer dizer isso? Ali tem todas as coberturas que são obrigatórias para os planos de saúde, mas que podem haver coberturas que não estão ali listadas e que eles tenham que arcar com esse custo. Aí tem uma discussão, muitos planos, né, muitas operadoras chegaram a dizer que isso podia quebrar, inviabilizar o setor, porque como é que elas vão precificar se elas não sabem o que vão ter que cobrir? E é uma discussão que faz sentido, mas o que foi decidido? Quando você disser que um tratamento deve ser coberto, ele não está no rol, tem critérios, protocolos para que ele seja coberto, ele tenha comprovação científica, que ele já tenha sido, ou que já tenha sido aprovado por alguma agência reguladora, como é a nossa Anvisa, em outros países, para que você também proteja a saúde do consumidor. Isso tem um lado. Agora, por exemplo, tratamentos estéticos estão fora do rol, eles não estão cobertos. E isso é uma questão que leva à fraude. Por quê? Eu não sei se você já ouviu falar, mas existem clínicas, por exemplo, estéticas de emagrecimento, que dizem para o consumidor, olha, não está coberto, mas a gente consegue. Isso é fraude. Estão colocando ali algum código, alguma CID, né, que é o código que garante cobertura, de que não é adequada para aquilo que você está fazendo. E aí o que acontece? O consumidor que se envolve nisso, Felipe, ele pode ter o plano cancelado e se ele trabalhar para uma empresa, se o plano for corporativo, pode dar demissão por justa causa, tá? Porque é fraude e ele está fraudando quem contratou o plano e a operadora de saúde. Então, assim, a gente tem que ficar de olho. E outra coisa, Felipe, a gente estava falando que o plano de saúde é pago por todos nós, é um rateio de custo. É tipo o nosso condomínio, né? Você pode querer botar uma sauna de último modelo no seu prédio, comprar equipamentos de ginástica, colocar inteligência artificial, só que você vai pagar.
Né? Então, quando a gente chega na reunião de condomínio, que o cara fala lá, olha, quero botar um controle na porta para fazer reconhecimento facial dos moradores. Bacana, quanto custa? Cabe no nosso orçamento? Vocês estão dispostos a pagar esse a mais todo mês? Isso é uma discussão que eu acho que a gente talvez vai ter que fazer de uma forma mais madura como sociedade, como um todo, entender o seguinte, é lógico, se um filho nosso estiver doente e tiver um remédio, e hoje tem remédios que são feitos para uma pessoa que custam milhões de reais, a gente vai querer isso e é legítimo que se queira, né, você queira dar uma chance de vida, de saúde para quem está contigo, isso é legítimo. Mas, por exemplo, na Inglaterra, o NHS, que é um sistema público, ele faz uma discussão que é o seguinte, quantas pessoas vão ser beneficiadas, qual é o custo, qual é a efetividade, que é a discussão que a gente faz também no SUS e tal. Então, a gente vai ter que fazer essa discussão para entender o seguinte, o que cabe no nosso bolso, o que a gente pode pagar, qual é o impacto, ou a gente está disposto a pagar mais para ter tudo? Essa é uma discussão que a gente vai ter que fazer. Jogando um pouquinho agora para o lado empresarial, corporativo, a gente viu uma onda de fusões, aquisições nos últimos anos, a compra do Sul América pela Redditor. Você vê que essa, para você, é uma tendência unir toda a cadeia de saúde em uma só bandeira? Unir tudo numa só bandeira, não, mas consolidação em grupos é uma tendência, sim. A gente vê, por exemplo, Fleury, que era o segundo, né, no ranking de medicina de diagnóstico, se uniu com Pardini, que era o terceiro também em medicina de diagnóstico. Isso dá volume, isso dá escala, isso permite investimentos em tecnologia, né? Você põe mais gente para dentro do teu sistema porque você geograficamente fica maior, os exames ficam mais baratos porque você tem mais gente fazendo, né? A gente tem a Apvida com Notre Dame, então você também junta um volume de pessoas maior e isso faz escala e você consegue gerir melhor esses custos, né? Porque assim, quando a gente fala de saúde, a gente que não está precisando, graças a Deus, usar o nosso plano, a gente está pagando para quem está internado, né? Um dia de internação é uma fortuna, não cabe dentro de uma mensalidade, então é assim que se paga, né? Um paga pelos outros, esse é o sistema de mutualismo, assim como é o da aposentadoria. Você precisa de gente trabalhando, pagando para quem está em casa. Então, quando você tem escala, e por isso que eles querem botar mais gente para dentro do plano de saúde, hoje são 25% da população, ou seja, quando você tem escala, você tem mais gente para suportar aquela população, que é uma seleção adversa, que quem é doente é quem não vai deixar de ter plano de saúde, né? Então, assim, a tendência é que fusões... Tem espaço, não vou dizer para você que a tendência é que fusões e aquisições continuem no ritmo que estava, mas tem espaço para consolidação. O ritmo deve diminuir porque o capital está caro, né? Dinheiro está caro, a gente está com juros de 14%. Então, assim, quem fez um monte de aquisição, e o Fleury, por exemplo, que eu citei agora, fez mais de 14 em 5 anos, eles estão mais endividados. DASA também comprou um monte de hospitais, de outros laboratórios, então eles estão endividados. Quem está endividado agora vai ser mais seletivo, com dinheiro custando 14%, né, ao ano. Mas tem espaço, e o próprio Fleury, conversei com eles ontem, conversei com a presidente do Fleury, a Jeane, tudo, e diz... Continuamos olhando oportunidades. Não vai ser... Porque antes estava parecendo uma brincadeira de war, né? Todo mundo tem que ganhar território. Ganhar território porque escala é importante. Com escala, você compra mais barato, você reduz riscos, né? Dilui riscos. Mas eu acho que a gente ainda vai ter mais consolidação pela frente. E essa tendência de fusões continua ou já atingiu o seu ápice? Não, a perspectiva não é essa, né? Até porque tem uma pressão do caixa, a gente sabe que eles estão, né, operacionalmente, né, apertados, o dinheiro está caro, então assim, pode ter consolidação? Pode. Você chegar lá e ver que tem um laboratório X... Até porque os pequenos e médios estão mais pressionados por esse custo do que os grandes, né? Os grandes têm mais capacidade de caixa, têm a escala. Então, por exemplo, pequenos e médios hospitais podem estar em dificuldade, mais dificuldade. E aí tem uma oportunidade, por exemplo, uma grande rede de comprar pequenos laboratórios da mesma forma. E o mesmo acontece com as operadoras, porque quanto menores elas são, mais pressionado o caixa, porque elas têm menos capacidade de toda essa negociação que a gente falou antes, né?
Luciana Casimiro, muito obrigado. Como sempre, as portas do Ao Ponto estão sempre abertas para você. Obrigada pela presença, bom trabalho aí para você. Eu adoro vir aqui, que bom. Obrigada e espero que a gente tenha conseguido esclarecer, porque o setorzinho complicado, muito, né? Vamos fazer outras conversas aí quando vocês quiserem. Obrigada, viu? Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A edição foi de João Guilherme Lacerda. Até mais. Até mais.